Fala pessoal, beleza? Então, se você já conseguiu conectar seu código a um banco de dados, meus parabéns, sério, esse é o primeiro grande passo. Só que, a verdade é que só a conexão não cria um sistema poderoso, né? O verdadeiro segredo, aquilo que transforma um script simples numa aplicação de verdade, robusta, é a forma como a gente organiza os dados lá dentro. É sobre construir a fundação, a base certa. E essa é a grande pergunta que fica, né? Você se conecta e tem um vazio. Um banco de dados zerado é tipo uma estante novinha em folha. Ela é bonita, mas não serve para nada até você decidir exatamente como vai organizar os livros nela. Então, vamos direto ao ponto. Muita gente foca só em conectar, mas o ouro de verdade está na estrutura. É isso aí. A forma como você desenha as tabelas e como insere os dados. É isso que separa um projeto amador de uma aplicação profissional que vai crescer sem quebrar. E aqui a gente vê duas mentalidades completamente diferentes. A abordagem de quem está começando, que é super comum, é sair codificando e depois vai consertando os problemas que aparecem. É o famoso apagar incêndio. Já a abordagem profissional é a do arquiteto. Primeiro você desenha a planta, pensa na fundação, para só depois levantar uma casa que não vai cair. É ser proativo em vez de reativo. E é exatamente essa mentalidade de arquiteto que a gente vai usar agora. A regra de ouro é essa. Pense na estrutura dos seus dados antes de escrever uma única linha de código. Esse planejamento inicial pode até parecer um passo a mais, mas vai te economizar horas ou talvez dias de dor de cabeça lá na frente. Pode acreditar. Vamos pegar um exemplo prático que todo mundo entende, um sistema de pedidos de uma loja. Se a gente fosse criar uma tabela para guardar as vendas, o que seria essencial? Bom, a gente precisa de um ID único para cada pedido, certo? O nome do cliente, qual foi o produto, a quantidade e, claro, o preço. Simples assim. Uma boa modelagem de dados começa com essa clareza. Beleza, plano feito! Agora vamos transformar essa ideia em código de verdade usando Python e SQL para criar nossa primeira estrutura. Mão na massa. Ok, vamos traduzir nosso plano para código. Primeiro, a gente importa o SQL3, que é a biblioteca que já vem com o Python para mexer com o banco de dados SQL. Depois, criamos a conexão com o arquivo loja.db. Se ele não existir, o Python cria na hora para a gente. A variável cursor é tipo o nosso mensageiro, é para ela que a gente manda os comandos para o banco. Aí vem o comando principal, create a table if not exists pedidos, que é uma forma segura de dizer cria essa tabela só se ela ainda não existir. E dentro a gente define cada coluna que planejamos. No final, duas coisas importantíssimas: conexão.commit, que salva de fato as mudanças, e o conexão.close para fechar a conexão. Agora, vamos dar um zoom numa parte super importante daquele código Primary Key Auto Increment. Pensa nisso como se fosse o CPF de cada pedido. Ele garante que cada registro na tabela tenha um número de identificação que é único e que aumenta sozinho. O banco de dados se vira para fazer isso para a gente. É a peça-chave para manter tudo organizado e sem confusão. E tem outra regrinha de ouro aqui, o not no. Quando a gente coloca isso nas colunas cliente e produto, estamos dando uma ordem bem clara para o banco de dados. Olha, nem pense em criar um pedido sem o nome do cliente ou sem o nome do produto, tá? Isso força a consistência e garante que os nossos dados mais importantes estejam sempre lá, sem falhas. Perfeito, nossa estante está montada. Agora, como é que a gente coloca os livros nela? Parece simples, mas o jeito como a gente insere os dados é tão importante quanto a estrutura. E o motivo tem nome: segurança. Agora, pessoal, atenção máxima nessa sintaxe. Em vez de colocar os dados direto no comando SQL, a gente usa esses pontos de interrogação. Eles são como espaços reservados, sabe? E só depois, de forma separada, a gente passa os valores de verdade, ANA, notebook e tal, numa tupla do Python. Pode até parecer um passinho a mais, mas essa é a forma correta, a forma profissional e segura de fazer. Mas por que essa complicação? Por que não usar uma F-string, que parece tão mais fácil? A resposta para isso é um dos pilares da programação segura quando a gente fala de banco de dados. A resposta é direta: segurança, estabilidade e profissionalismo. Usar esses parâmetros te protege de um ataque clássico chamado SQL injection, onde um usuário mal intencionado poderia, por exemplo, digitar um comando para apagar sua tabela no campo de nome. Isso também evita que dados com aspas ou outros caracteres especiais quebrem o seu código. É a prática padrão da indústria por um motivo muito, muito bom. Tá, mas e se a gente tiver, sei lá, 100 pedidos para inserir? Fazer um por um seria muito lento.
Para isso, existe um jeito muito mais eficiente, o método Execute Many. O nome já entrega tudo. Ele foi feito para executar o mesmo comando muitas vezes, de forma otimizada para essa inserção em massa. E a implementação é super elegante. A gente cria uma lista de tuplas, onde cada tupla é um pedido. Depois, passa o comando SQL com os pontos de interrogação e a lista inteira para o Execute Many. Pronto! Com uma única chamada, ele insere todos os registros para a gente. É muito mais rápido e o código fica bem mais limpo. Agora, vamos para uma parte super importante, aquela que separa o joio do trigo. Vamos ver os erros mais comuns e as boas práticas que realmente elevam o nível do nosso código. Olha só esse resumo prático. O erro comum: meter fstring para inserir dados, esquecer de salvar com commit, sair codando sem planejar e usar nomes genéricos que ninguém entende. A melhor prática, o jeito profissional: usar parâmetros sempre, salvar a transação, modelar os dados antes e usar nomes claros, descritivos. Adotar esses hábitos é isso que vai fazer a diferença. E aqui está a mentalidade que muda o jogo. A gente não está só digitando comandos, a gente está traduzindo um processo do mundo real, como uma venda, para uma estrutura lógica e organizada de dados. E isso exige clareza e um bom plano. Então, para pensar no que a gente fez hoje. Não foi só digitar código, de jeito nenhum. Nós pegamos uma ideia, estruturamos a informação, armazenamos esse conhecimento de um jeito organizado e, no fim, construímos a fundação de um sistema. É daqui que tudo começa a crescer. E agora, qual o próximo passo nessa jornada? A gente sabe que o aprendizado nunca para e sempre tem como ir além. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, saiba que a sua interação faz toda a diferença para mim. De verdade. Curta, compartilhe com alguém que também está aprendendo e, o mais importante, siga o canal para não perder os próximos conteúdos. Ah, e comenta aqui embaixo qual outro assunto você quer ver por aqui. É o feedback de vocês que me ajuda a criar cada vez mais. E para quem quer ir além, para quem quer acelerar de verdade a carreira, eu crio o curso Python do Zero ao Avançado. Lá, a gente tem um módulo inteiro, completíssimo, só sobre bancos de dados. A gente mergulha a fundo nos detalhes, com projetos práticos para você construir seu portfólio, com questionários para fixar o conhecimento e, claro, com suporte para tirar todas as dúvidas. É, sem dúvida, o caminho mais rápido para você dominar não só isso, mas todo o universo Python. O link está aqui na tela e também na descrição. Ao se inscrever, você não só investe no seu futuro, mas também apoia diretamente o crescimento do canal, me permitindo continuar a produzir mais e mais conteúdo gratuito por aqui. E para fechar, eu deixo uma pergunta para você pensar. Com o que você aprendeu hoje, qual sistema do mundo real você vai tentar modelar primeiro? Um controle de estoque? Uma lista de tarefas pessoal? O poder agora está nas suas mãos. Um grande abraço e até a próxima.